que eu sempre disse. O governo Bolsonaro tinha tantos atores de articulação política quanto tem o do governo Lula? Não. O governo Bolsonaro tinha tantas, essas variáveis todas de comando? Não. Mas se tem uma diferença que hoje se notabiliza, é que o governo do ex-presidente Bolsonaro, ele descentralizava, acreditava e delegava. Todas as conversas que tenho com o presidente Lula são sempre muito agradáveis. Como há de ser, as conversas não são pormenorizadas, elas são sempre sobre os temas macros do país. E eu espero que o presidente Lula tenha a oportunidade, né, de, nesse seu terceiro mandato, construir o que ele pensa, de maneira que não conflite com os interesses do que o Congresso defende, tudo que nós já falamos, mas que ele tenha a oportunidade de serenar e focar nas desigualdades que ele tanto preza, no combate à fome, na desigualdade social, na educação melhor, na saúde mais desenvolvida, diminuir a pobreza nesse país. E isso só vem se a gente trabalhar junto com a internação de recursos internacionais, de investimentos, para desafogar a área de infraestrutura desse país. Nesse primeiro semestre, conseguimos organizar a votação do novo arcabouço e da reforma tributária. Essas votações não valerão o ano, elas valerão o mandato. Então, essa construção, ela demanda muito bastidor, ela demanda muito tempo de conversa, e isso tem ocupado as lideranças principais da casa na costura desses temas. Outros temas virão. Nós tivemos aí uma discussão muito acirrada a respeito do rito das medidas provisórias. Nós convivemos, Abílio, com uma pandemia que machucou muito, que mudou muito a vida do mundo, e aí algumas modificações de trâmite de matérias legislativas aconteceram, porque o Congresso nunca parou, nem na pandemia. Nós votamos matérias como a independência do Banco Central na pandemia. E aí a gente tinha algumas alterações. Por exemplo, o sistema de votação virtual dos parlamentares ajuda muito na agilidade. E o rito das medidas provisórias com o relator designado vindo para plenário. Mas quando ele vem a plenário, ele já tinha conversado com todas as lideranças durante um bom tempo e ele era responsável pelo texto que ele produzia. E aí vem a discussão entre Senado e Câmara da questão das comissões mistas. São constitucionais, são. Mas a Constituição, ela não é imutável. Ela não é fixa, a não ser nas suas cláusulas pétreas. Então a nossa discussão era, poxa, o sistema melhor é o de comissão mista ou o sistema melhor era o da agilização, da votação na questão da pandemia? Eu sempre defendi que a gente modificasse a lei para regulamentar de acordo com o sistema que a gente acomodou na pandemia. Funcionavam, votavam, e vocês vão acompanhar que o sistema de comissão mista ele não é tão ágil, ele não é tão fácil, ele é muito passível à entrada de temas alheios, porque ali tem um relator com mais 23 membros, cada um querendo fazer seu texto, cada um querendo botar sua matéria, cada um querendo botar sua alteração, e o relator fica muito premido ali para atender. Então, nós tivemos aí essa discussão entre Câmara e Senado, e o que é que nós estamos hoje? Nós estamos de novo, tivemos já boas conversas com o presidente Pacheco, com o Senado. A Câmara e o Senado não podem estar divididos, não podem estar sem comunicação, isso não é bom para o país, e esse assunto é um assunto que vai se encontrar uma solução, e o convívio está de novo reatado de maneira equilibrada e tranquila e transparente. Eu olho para resultados. Qual era... O governo Bolsonaro também teve as suas dificuldades no início da legislatura, no início do seu governo. Quando ele veio pensar em ter uma base, depois de todas as tentativas que fez, foi quase 1 ano e meio após o início do seu governo. Mas uma coisa o governo não fez e nós sempre defendemos que não fizesse, que é essa troca de indicação de partidos políticos em ministérios. Todo mundo fala que o Centrão quer isso, o Centrão quer aquilo. Eu nunca defendi a indicação de partidos políticos para ministérios. Os ministérios têm que ser escolha do presidente da República, técnicos na melhor qualidade, e o Congresso tem que cuidar do que é pertinência sua, que é a discussão das políticas públicas através de orçamento. Então, qual é uma característica que eu sempre disse? O governo Bolsonaro tinha tantos atores de articulação política quanto tem o do governo Lula? Não. O governo Bolsonaro tinha tantas, essas variáveis todas de comando? Não. Mas se tem uma diferença que hoje se notabiliza, é que o governo do ex-presidente Bolsonaro, ele descentralizava, acreditava e delegava. O governo do presidente Lula não tem feito isso. Ele tem centralizado, não tem delegado e não tem acreditado. E essa diferença hoje, ela se mostra ainda de maneira muito aguda. E é isso que nós estamos aqui ao tempo todo a dizer. Presidente, o governo tem que delegar, tem que acreditar e tem que descentralizar. Se não fizer isso, não vai. Vou falar um pouquinho da reforma tributária, nós estamos falando lá atrás, falar um pouquinho. Presidente,
eu não gosto do termo possível. Mas é a máxima da política. Eu sei, é que esse possível pode ser qualquer coisa. Porque o possível é a arte do possível mesmo. Se o possível for fatiar, né, eu não acredito que seja fatiar. Então eu vejo isso. Não fatiar já é uma grande coisa. Sabe? Muita gente está muito preocupada, por exemplo. O que eles falam, quer dizer, é do tamanho da alíquota. A alíquota pode ser de um jeito, pode ser do outro. Bom, o que acontece é o seguinte: o que é que eu tenho dito? Não acredito, quer dizer, nós temos que fazer. Nós temos que fazer, porque a parte de serviços pode ser um pouco mais penalizada, agora vai para todo mundo. Quando você nivela todo mundo, do mesmo jeito, se o seu concorrente está do jeito que você está também, quer dizer, a coisa não é tão grave, sabe? Agora, eu não tenho dúvida nenhuma, nós caímos muito na industrialização desse país, diminuiu muito a participação sobre o PIB, tá? Quem sucateou a indústria não foi câmbio, não foi nada, tá? Foi a parte tributária, tá? Nós temos que corrigir isso até para poder atrair novos investimentos que nós precisamos em trazer mais tecnologia ainda para o país. Tá? Então a reforma tributária tem que caminhar, tem que seguir e tem que contar com o apoio de todos nós. Você disse que você quer pautar ainda, antes do recesso, que você quer pautar. Eu acho muito importante, para botar a bola para rolar, começar a jogar. O que é que você me fala? Quando a gente fala, Abílio, em possível, não é admitindo fatiamentos, não. Eu vou dar um exemplo. Tem uma vontade do relator em fazer o IVA único. Imposto único, federal, estadual, municipal, recolhidos pela União e dividido entre os entes. E aí tem alguns governadores do Sudeste que querem o IVA dual. Isso é o que eu chamo de ideal e possível. E aí nós temos que ter o pragmatismo de dizer, bom, então nós vamos deixar de aprovar, porque durante um tempo a gente vai, em vez de estar com o IVA único, vai ter o IVA dual. O que é o IVA dual? O IVA dual é uma desconfiança temporária nos entes federativos, ou seja, o município vai dizer, não, mas a União vai arrecadar e vai repassar. Não, mas o Estado, não, eu vou abrir mão do ICMS, vou ficar sem gestão. Então, essa desconfiança é que gera o temor. E aí eu lhe pergunto, se nós tivermos que escolher entre votar o IVA único, que é o ideal, ou o IVA dual, que é o possível, eu não votar nada, eu vou no IVA dual. Então, isso é o que eu chamo de reforma possível. As concorrências desiguais dentro do Brasil, no mesmo setor, é que elas têm que parar. Nós temos setores aí que uma empresa tem uma base de contribuição, mas assim, absurdamente leonina em relação a outras. E isso gera um desequilíbrio muito grande dentro do país. É sobre isso que o ministro Haddad fala, os jabutis tributários, as facilidades tributárias. Então nós não concordamos com ações inesperadas, nem de surpresa, nem de sobressalto de medidas provisórias para mudar os regimes tributários do dia para a noite. Não. Mas a gente tem que entender que os setores que têm que ser tratados com especificidade, e a distribuição, varejo, serviços é um deles, como o agro, como a educação, como a saúde, ou todos entendem que eles têm que ser tratados com especificidade, ou não haverá votos no plenário para aprovar a reforma. Então, presidente, eu tenho uma impressão que hoje, assim, as dúvidas, os problemas estão mais no setor privado do que nos estados e municípios. É a impressão que eu tenho. O federativo ele tem se arrumado mais rápido. Se eu puder voltar um pouco de trás para frente, Abílio, a presidência da Câmara, ela protocolou a notícia crime na Justiça contra o Google e contra o Telegram. Por que fez isso? Não vou entrar no mérito da matéria, mas o processo legislativo foi agredido. Nós tivemos uma interferência muito forte das redes no sentido de potencializar umas coisas e minimizar outras, fazer uma narrativa de fake news para o projeto. E nós não podemos aceitar que no Brasil, por exemplo, a Câmara não possa debater, discutir, votar com independência os seus parlamentares. Votar ou não votar um projeto naquele determinado momento é fruto de entendimento. Não há nenhuma vontade da Câmara dos Deputados e nem do Senado em censurar, em perseguir e caçar a liberdade de expressão, em tentar tirar nenhum direito da população de colocar o que pensa. Não. Mas existem muitas coisas que estão desencontradas na internet e elas precisam de regulação. Agora, o judiciário julga quando é provocado. Nesse caso, há uma provocação. Eu tenho alertado aos parlamentares de direita, de centro, de esquerda, que nós já tínhamos tentado votar essa matéria no final do ano passado e a polarização não permitiu. E, de novo, a polarização e interesses financeiros, aqui é preciso que se diga muito claramente, o projeto está tratando de interesses financeiros grandiosos, de grandes instituições, de grandes plataformas, que reagiram. Né? E a reação é legítima. Você só não pode usar dos meios que você detém, dos algoritmos que você possui, da inteligência artificial a seu favor, para tentar conduzir a votação
na maior casa legislativa do país.